Aqui é o Evangelista Juninho do Espírito Santo. Estamos com mais uma lição da Escola Bíblica Dominical para estar passando para você. Lição Eu, um líder. A lição é essa de número 5, que fala que o sumo sacerdote e os sacerdotes. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo de número 4. Esse texto aqui que fala a respeito do sumo sacerdote e os sacerdotes. O objetivo da lição: compreender o conceito de sacerdote, refletir sobre a liderança sacerdotal, reconhecer a necessidade dos pré-requisitos para a liderança. Então, na verdade, essa é a lição de número 5, que nós vamos falar sobre esse tipo de liderança, essa liderança que é a liderança do sumo sacerdote e os sacerdotes. Sintetizando, a vocação de homens e mulheres integralmente dedicados a Deus foi uma realidade ao longo do Antigo Testamento. A imagem do ministério sacerdotal exemplifica o nível de comprometimento que Deus exigia daqueles que deveriam liderar o seu povo a partir de uma compreensão da função e dos pré-requisitos exigidos para ser um sacerdote. Poderemos entender o quanto de empenho o Senhor exige de nós no exercício de uma liderança. Então, a gente olhando, sintetizando a lição, o empenho que o Senhor exige de nós. Ele exige algo a respeito de mim, de você, na nossa liderança, algo que nós precisamos aí fazer. Então, há uma exigência para nós a respeito disso. Aqui está falando também sobre esse ministério sacerdotal, como ele exemplifica o nível de comprometimento que Deus exige. Então, é um compromisso que eu e você também, olhando o sacerdote, é um compromisso que nós também temos que ter. Introdução. Sendo um cargo oficial da religião judaica, pois o sacerdote era encarregado legal do culto. O sacerdócio carrega consigo uma série de características que, se vistas pelo prisma da liderança, podem ser muito úteis para o desenvolvimento do ministério de um líder da atualidade. Pensemos, então, no ofício sacerdotal, para, através desta reflexão, construir as bases de nossa liderança na família, na igreja, na escola, enfim, onde Deus nos vocacionar para liderar. Então, aqui nós olhamos essa introdução, esse sacerdote, como ele carrega consigo uma série de características que, olhando pela liderança, nós também temos que construir as bases da nossa liderança, observando a nossa família, observando a igreja, a escola, aonde o Senhor nos chamou. Olhando essa base de liderança, nós também temos que ter essa base em nossa vida aqui. A leitura bíblica em classe está escrita em Êxodo 28, capítulo 28, versículo 1 a 3. Peço desculpa a todos aí, estou engripado, começou aqui no sul do Brasil, aqui no Paraná. Tá frio, tá muito frio, deve estar aí para uns 5 graus hoje aí, e a gente fica engripado. Só que como a aula é toda semana, da mesma forma que eu tenho que passar essa videoaula nessa semana engripado, é da mesma forma que se estivesse no domingo na escola dominical eu teria que passar da mesma forma. Então, peço desculpas, mas temos que passar a aula, né? Êxodo 28, versículo 1 a 3. Depois tu farás chegar a ti
teu irmão Arão e seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrar o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. Me chama a atenção aqui no versículo 3, essa parte aqui, ó. A quem eu tenho enchido do espírito de sabedoria. Tremendo isso, para que faça as vestes a Arão. Enchido de sabedoria. O espírito de sabedoria. Isso nos indica alguém totalmente usado por Deus aqui, esse espírito de sabedoria aqui, que Deus colocou para que a pessoa pudesse fazer da medida, da forma, do jeito que precisava ser, que Deus teria mandado. Então, para ser tão acertado essa medida, para ser tão acertado a forma dessa veste, ou das vestes, para ser acertado, precisava desse espírito de sabedoria. Deus então mostrou, deu o espírito de sabedoria, e com isso eles conseguiram fazer as vestes. Interessante, as vestes, que nós vemos já até num dos subsídios aqui, que compunham, diz aqui, ó, compunham-se primeiro de um éfode, feito dos mesmos tecidos que as cortinas do tabernáculo. O principal propósito dessa peça de roupa, que se assemelhava a um avental, era fornecer na alça sobre os ombros um engaste para 2 pedras preciosas, nas quais estavam gravados os nomes das 12 tribos de Israel, 6 em cada pedra. O significado de tudo isso, é claro, o sumo sacerdote tem de levar diante do Senhor todas as pessoas de todas as tribos, para que ele se lembre delas com benevolência. À frente do éfode era anexado um peitoral ou bolsa, no qual se fixavam 12 pedras preciosas em fileiras. 12 pedras preciosas em fileiras, de 3 em cada uma delas. Também se inscrevia o nome de uma tribo, em virtude do peitoral ser usado em cima do coração. Falava da intercessão compassiva empreendida pelo sacerdote quando ele entrava na presença do Senhor, a favor de cada tribo. Um aspecto importante desse papel mediador era a comunicação da vontade de Deus às pessoas, especialmente antes do surgimento do movimento profético formal. Então esse é um dos subsídios que fala aqui a respeito. É bem interessante, que fala desse traje aqui, dessa roupa sacerdotal. Quem é o sacerdote? Tem uma pergunta aqui no início da lição. Função sacerdotal. A função sacerdotal é o elemento formal de todo o sistema religioso. Aqui, o comentarista dessa lição, ele comenta a respeito desse sacerdote, que todas as religiões, elas sempre têm um sacerdote. Sempre um sacerdote para tomar conta. Até mesmo, algo que daqui a algum tempo nós vamos fazer um estudo aí também, uma refutação sobre satanismo. Até mesmo no satanismo tem sacerdote, para você ter ideia. E nas religiões que buscam outros deuses também, eles têm sacerdotes. Então, tanto que a Bíblia está repleta de sacerdotes de outras religiões. José era casado com a filha de um sacerdote egípcio, a lição diz aqui, em Gênesis 41, versículo 45. Jetro, sogro de Moisés, era sacerdote em Midian, Êxodo 3:1. E o sacerdote de Júpiter em Listra, Atos 14:13. Então nós vemos aqui que o sacerdote, ele é um representante de alguma, ou de sacerdote, ele tem várias religiões. Ele representa a religião dele. Então,
ele é reconhecido no meio, é um reconhecimento social para o exercício de sua missão. Que esse sacerdote faz na religião aonde ele comanda, onde ele está? Ele faz a mediação das pessoas que estão ali com os deuses que eles acreditam, mesmo que nós não acreditamos em outros deuses, acreditamos no único Deus, Deus de Israel, mas as religiões eles têm esses deuses e eles colocam sacerdotes para fazer essa mediação entre eles, para essa entidade divina, para deuses, espíritos e tudo aquilo que a religião ela apresenta. Então o sacerdote, a função dele ele é um elemento formal de todo o sistema religioso, de todos os tempos e em todos os lugares. Essa é a função do sacerdote, né? Tanto que apresenta rituais, faz purificação, faz um monte de coisas aí dentro da sua religião. Também nós vemos aqui, o comentarista comenta aqui que algumas questões para se pensar. A quem podemos definir como sacerdotes em nossas igrejas atuais? Essa é a primeira pergunta. A pergunta do comentarista. Quem são os sacerdotes nossos, na nossa igreja? Ou na sua igreja? Quem são? Quem são as pessoas que institucionalmente representam a liderança das nossas igrejas? Então, há uma pergunta porque há uma preocupação da representação sacerdotal. A Igreja Católica tem sacerdotes também, mas da forma que estamos aplicando aqui, nós olhando assim em nossa liderança, quem são os nossos líderes sacerdotes no qual em nossas igrejas? É um caso a pensar se é um líder que tem feito a vontade de Deus ou não, ou qual é a forma que ele tem administrado institucionalmente, o que ele tem feito, de que maneira que ele é. E aqui até fala que entre a sociedade de um modo geral, nossos sacerdotes são pessoas de prestígio e respeito. A essa pergunta também nessa sociedade. Quantos minutos tem? Hoje é a Vanessa que está aqui, 16 minutos? Que ótimo. Entre a sociedade de um modo geral, diz aqui o comentarista, nossos sacerdotes são pessoas de prestígio e respeito. Então, a pessoa em quem você confia, os sacerdotes, os líderes, tem respeito, é uma pessoa de respeito, é uma pessoa que podemos confiar. Essa é a pergunta que o comentarista faz e eu transmito para você nessa aula hoje aqui que fala desse sumo sacerdote e os sacerdotes. Tópico 2. A função sacerdotal no judaísmo. A figura do sacerdote é oficializada em Israel, juntamente com a regulamentação da religião, como bem nos demonstra o texto bíblico de nossa lição. Ele fala aqui de Êxodo, capítulo 28, versículo 1 a 3, que eu acho que dá até para a gente dar uma lida, o que na verdade é a leitura ali também inicial, que fala ali depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele no meio dos filhos de Israel. Ele comenta que a lição, o início ali, que fala dessa função dentro do judaísmo. Contudo, antes da institucionalização do judaísmo, há relatos de homens de Deus que exerceram o papel do sacerdote, como por exemplo Melquisedeque, Gênesis 14, 18. Melquisedeque, que é uma figura tremenda aqui, e nós acreditamos que é uma figura de Jesus Cristo, porque ele não tem nem início e ele não tem fim, e o sacerdócio dele é eterno, e Melquisedeque seria o rei de Salém, né, que nós lendo o texto, observando esse texto, todo esse texto, nós podemos observar aqui então Melquisedeque. Então havia esse relato desse sacerdócio. Só que esse sacerdócio eterno é algo tremendo isso. Em Israel, os sacerdotes foram instituídos
com a primordial função de administrar os bens consagrados a Deus e dirigir celebrações. Então, essa era a função em Israel dos sacerdotes. Foi para essa função de administrar os bens consagrados, separados ali no templo, no tabernáculo. Está dizendo até aqui. Também o papel do homem separado para o sacerdócio do judaísmo, do Antigo Testamento, era de ser responsável pelo recebimento, armazenamento, oferenda dos alimentos, animais, objetos que foram trazidos com oferta do Senhor. Além disso, cabia aos sacerdotes a organização das festas religiosas, a festa de Pentecostes, da Páscoa, Purim, os tabernáculos e as demais festas importantes que aconteciam em Israel. Era a função do sacerdote também administrar isso daí. Então nós vemos a função dele. E é claro que, aproveitando aqui, das festas principais, nós vemos aqui em Levítico capítulo 13, e ali tem a Páscoa, pães asmos, primícias, Pentecostes, que é a colheita, trombetas, dia da expiação e tabernáculos. Essas são as principais festas do povo judeu. Continuando aqui, sobre os sacerdotes, ainda recaía a responsabilidade de celebrar os ritos de purificação. Daí ele cita alguns aqui, que era das mulheres após o ciclo menstrual, do parto, da lepra, pessoas com lepra, tipos de faltas ritualísticas. Também fala que eles atuavam como juízes em questões sociais difíceis. Então, você vê a liderança desse sacerdote, como ela era abrangente, como ela alcançava muitas funções dentro ali do povo judeu. Daí aqui cita também que vivemos em tempos de fortes críticas à igreja e o sistema da igreja. E por causa disso, há muitas pessoas desigrejados, pessoas que não aceitam estar na igreja, até por causa de escândalos, até por causa de pessoas que trazem vergonha para a igreja, vergonha para a obra do Senhor, até por causa de muitos viverem uma vida dinheirista, pessoas dinheiristas, pessoas que querem arrancar a gordura das ovelhas. Então, há esse problema hoje que as igrejas que eu falo no modo geral, elas enfrentam e há essa preocupação. Daí fala aqui, mas imagine como seria a sua fé, ou de um adolescente mais novo, se não houvesse um local para adorar ao Senhor. É verdade, porque a gente vê muita gente, eu adoro o Senhor, mas eu não vou na igreja. E nós vemos que fica difícil se firmar numa igreja, se firmar na palavra do Senhor, porque imagine só, se nós não tivéssemos a igreja, não teríamos a escola dominical, não teríamos um líder de adolescentes, líder de jovens, como está citando a lição aqui, não haveria o pastor da igreja, então haveria ovelhas todas meio assim, todas perdidas, sem noção, na verdade. Mas como existe uma igreja, há um grupo, há grupos para louvar, para adorar o Senhor, fica mais fácil, fica melhor mesmo. Também fala que os líderes são responsáveis por cumprir as tarefas equivalentes às dos sacerdotes do Antigo Testamento, isto é, as pessoas comprometidas com o ensino da palavra, aos mais novos da fé, com a organização da estrutura física, projetos da igreja, são pessoas importantíssimas para o seu desenvolvimento espiritual. Então nós vemos aqui a importância desses líderes, destas pessoas que então precisamos sim ter uma igreja, precisamos ter para melhorar, para ficar melhor, para a gente adorar a Deus, se reunir e ter comunhão com os irmãos também. Os erros e falhas que algumas pessoas cometeram na liderança das igrejas e do ministério, não invalidam a maravilhosa obra do Senhor, que Ele realiza no meio daqueles que fielmente servem a Deus. Então,
independente se alguém causou escândalo, algum líder causou escândalo, algum pastor causou escândalo, independente de qualquer coisa, Deus continua o mesmo e Deus tem levantado líderes e pessoas para continuarem a obra, para fazer uma obra maravilhosa, a obra do Senhor. Tópico 3. Pré-requisitos para o exercício sacerdotal. Não era qualquer pessoa que poderia ser sacerdote, pois nós vemos aí que existia uma série de exigências para que ele fosse sacerdote, tanto genealógico, civil, físico, moral e espiritual. Pensemos pausadamente sobre cada um deles. Em primeiro lugar, ele deveria ser da tribo de Levi. Então, quando nós falamos dos levitas, da tribo de Levi, da família de Arão, só que podiam ser sacerdotes. Não podiam ter imperfeições físicas, como está em Levítico 21, versículo 17 e 21. Nem envolver-se em práticas sociais reprováveis. Política está quase reprovável, né? Se envolver na política e liderar uma igreja, será que pode? É um caso para você pensar e comentar aí na descrição, né? Tem a descrição. Faz o seu comentário lá, o que você acha. Se é certo alguém que pastoreia uma igreja ser candidato. É bom você responder isso pra gente, só pra, como se fosse uma enquete. Embaixo você responde, para nós vai ser interessante isso. Não deveria raspar a cabeça, cantos da barba, mutilar-se, eram práticas associadas a cultos pagãos. E deveriam ser homens devotados completamente a Deus, de tal maneira que sequer teriam direito à herança do território, porque a herança deles era Deus. Então, Deus era a herança dos filhos de Levi. Era a herança. A herança dos filhos de Levi era o Senhor. Tá, e daí nós vemos aqui uma questão que ele explica. Escândalos do mundo evangélico atualmente envolvem alguns líderes após suas quedas, demonstram que eles nunca respeitaram os pré-requisitos necessários para exercer o santo ministério. Numa busca desenfreada de cargos de poder, muitos atropelam as etapas do crescimento espiritual. Então há essa guerra de poder, há essa luta de poder. Sempre nós estamos falando nessas últimas lições aí de liderança, essas trocas de favores, esse negócio de colocar alguém para se destacar, tudo isso aí vai pesar um dia. Mene, tekel, farsim, né? Sabe o que é isso, né? Isso é lá no livro de Daniel. Mas acredite em Cristo, somos sacerdotes da nova aliança, então coloca todos nós como sacerdotes, Apocalipse 1 e 6. Todos os impedimentos cerimoniais que podiam nos impedir de oferecer a Deus o nosso sacrifício de louvor. Hebreus 13 e 15. Então nós podemos oferecer sacrifício de louvor ao Senhor. Foram superados a morte de Cristo. Então Cristo deu esse acesso para que eu e você pudéssemos levar os nossos pedidos, as nossas orações ao Senhor que intercede por nós junto ao Pai. Tópico 4. O sacerdócio eterno de Cristo. Então nós vemos que o sacerdócio eterno, você já viu ali sobre Melquisedeque, mas Jesus Cristo é o sacerdote eterno. Se por acaso os exemplos e as exigências dos sacerdotes, filhos de Arão, não lhe inspira a ser um líder, segundo o coração de Deus, lembre-se de Cristo, somos sacerdote. Ele é melhor, é a maior inspiração que eu e você podemos ter, porque ele vive eternamente junto ao Pai e intercede por nós junto ao Pai. Ele não apenas foi o único capaz de apresentar a oferta ao Pai por toda a humanidade, de uma só vez, como foi também o próprio sacrifício vivo, puro e agradável. Por isso, ele era o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus. Não tinha pecado, não tinha mancha, não tinha defeito algum. E se entregou por nós. Entregou a vida dele por nós. Se fez o sacrifício, se fez o Cordeiro de Deus, que morreu por nós. Que não cobre apenas o nosso pecado, mas tira o pecado nosso. Tira o pecado do mundo. E o próprio Jesus Cristo também foi o sumo sacerdote que entrou no véu do templo. O véu do templo se rasgou e ele entrou dentro do Santo dos Santos e deu esse acesso a nós no Santo dos Santos. Ele abriu esse acesso para mim e para você, como sumo sacerdote. Inspire-se em Jesus, seja um líder que busque muito mais
que o cumprimento frio e rígido da lei. Procure o espírito dos mandamentos do Senhor, busque a misericórdia e a graça. Não seja um líder que sacrifica os outros para beneficiar-se. Se necessário, sacrifique-se pelo reino de Deus. Aí essa frase é demais, né? Não seja alguém que fica sacrificando os outros para subir, mas se sacrifique-se. Isso é um grande exemplo quando a pessoa se torna pastor, ela não se torna chefe. Ela se torna para servir, cuidar das ovelhas e servir. Esse é um grande exemplo de Cristo e é um grande exemplo desse sumo sacerdote Jesus Cristo. Aprender a servir. Não ser alguém que pegou um cargo, agora eu quero ser servido. Quero todas as coisas nas minhas mãos. Não. Então nós vemos aqui dentro dessa lição de hoje, esse sumo sacerdote e os sacerdotes aqui. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110, versículo 4. Esse é Jesus Cristo e nós aprendemos nessa lição de hoje. Já vamos encerrando por aqui. E aprendemos essa lição de hoje, como ter essa liderança, esse sumo sacerdote e esses sacerdotes. Aprendemos essa liderança. Quanto tempo falta aí? Agora chegou o Mateus. 2:21. Ser esse sacerdote também, esse sumo sacerdote. Eu agradeço você, já repito, desculpa aí, é resfriado, sul, né? Paraná. Mas, desculpe aí, um grande abraço para você. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Na descrição vai estar o link do professor presbítero Márcio Mainardes e vai estar também com ele o professor presbítero Otoniel, dessa aula que eles já gravaram. Que Deus abençoe em nome de Jesus a tua vida. E faz lá a enquete, já que eu coloquei, sobre o que você acha, alguém pastorear e ser candidato a algum cargo político. O que você acha? Eu acho interessante, já que veio isso na cabeça para perguntar, é interessante. Próxima lição nós vamos ver, vai ser a lição de número 6, os profetas em Israel. Que Deus abençoe a tua vida cada dia mais, e a paz do Senhor. Um grande abraço para você. Deus abençoe em nome de Jesus.